Avaliação. Descreva os defeitos cristalinos do tipo lacuna e intersticial. Item defeito do tipo lacuna é a falta de um átomo na rede cristalina. Defeito do tipo lacuna é um espaço entre os átomos da rede cristalina. Isso é considerado um defeito pois esse espaço pode ser usado para outro átomo ocupar. O defeito intersticial independe da temperatura pois ele é o percentual de espaço entre os átomos que existe nas estruturas cristalinas. Porque materiais com estruturas de empacotamento máximo têm menor número de imperfeições intersticiais do que de lacunas. Item quanto maior o fator de empacotamento menor o espaço entre os átomos e com isso os espaços intersticiais são menores do que as lacunas. FSFC igual 0,74 FSCC igual 0,6802 FEHC igual 0,74 CCCCFC. Para a formação de soluções sólidas quais fatores influenciam diretamente na solubilidade? Temperatura e pressão. Qual propriedade dos metais é afetada diretamente pela presença de imperfeições lineares, discordâncias? A maleabilidade e a ductibilidade estão diretamente ligadas às discordâncias. Item deformação elástica é aquela em que removidos os esforços atuando sobre o corpo, ele volta à sua forma original. Item deformação plástica é aquela em que removidos os esforços, não há recuperação da forma original. Qual a influência das discordâncias nas propriedades mecânicas dos metais? As discordâncias facilitam a deformação dos materiais, mas o excesso de discordâncias no limite dos grãos do material isso gera um encruamento aumentando a dureza perdendo ductibilidade. Descreva a estrutura de um limite de grão e diga por que são favoráveis para a nucleação e crescimento de precipitados. Os contornos de grãos é a interface entre cristais e os cristais em um material policristalino. S são regiões de desordem, da qual os S átomos estão dispostos de modo não ordenado. Nessa região, os átomos possuem ligações químicas não satisfeitas, ou seja, ligações que não estão completas. Devido a essas características, são regiões de alta energia. E isso favorece a precipitação de segunda fase nos contornos por ser uma região com alta energia de superfície. Porque os defeitos são importantes na determinação de algumas propriedades físicas e mecânicas. Cite alguns exemplos. Os defeitos são importantes para gerarem propriedades específicas nos materiais para determinado fim, como ductibilidade, dureza, aumento ou diminuição do coeficiente de muitas das propriedades dos materiais, tais como limite de escoamento, limite de resistência, tenacidade à fratura, resistência ao desgaste e resistência à corrosão são fortemente dependentes da eletronegatividade da microestrutura. A microestrutura dos materiais é determinada basicamente pela sua composição e pelo seu processamento. Por exemplo, a microestrutura de uma liga metálica, e grande parte de suas propriedades, depende de sua composição química, do teor de impurezas, das condições de solidificação, do processo de conformação mecânica. A presença de impurezas ou a adição de elementos de liga diminui o número de lacunas em um material metálico. Justifique sua resposta. Sim, todo material cristalino tem seu grau de impurezas e ficam depositadas nas lacunas dos grãos proporcionando um precipitado gerando uma certa propriedade específica desse material conforme sua quantidade nessas lacunas. Porque a resistência mecânica não pode ser relacionada à energia de ligação química. Quais as propriedades físicas dos materiais que podem ser relacionadas à energia de ligação química? Item a resistência mecânica está relacionada com o tipo de estrutura cristalina e a compactação da matéria. Item todo ponto de fusão ebulição ou dilatação térmica gera uma perturbação na estrutura atômica dos materiais estão ligados à energia de ligação química. O carbono é mais solúvel no ferro CCC ou CFC, considerando a temperatura próxima da transformação alotrópica. É uma formação intersticial pois o carbono entre os espaços intersticiais do ferro, como a estrutura CCC tem 68% de espaço ocupado e a CFC por outro lado é mais densa ocupando 74%. Porém a relação entre os tamanhos atômicos entre ferro CCC e carbono e ferro CFC e carbono favorece para a entrada do carbono no CFC pelas suas temperaturas e dilatações atômicas favoráveis. As discordâncias estão associadas com a cristalização e a deformação, origem, térmica, mecânica e supersaturação de defeitos pontuais. A presença deste defeito é a responsável pela deformação, falha e ruptura dos materiais. Explique.
A deformação é um deslizamento do tipo cisalhamento que ocorre nos planos atômicos causando as falhas e rupturas nos materiais. Os planos que possuem discordância têm mais chances de sofrer deformação, falhas e rupturas. Adições de elementos de liga tendem a aumentar a temperatura de recristalização. Por quê? Sim, como os elementos de liga geram um soluto reagindo com o material solvente, isso gera uma necessidade de maior energia para acontecer a recristalização do material. Defina os termos recuperação e recristalização. São dois tratamentos térmicos onde a recuperação ocasiona um alívio interno das tensões do material e a recristalização é o endurecimento das propriedades mecânicas do material. Cite os valores dos coeficientes de difusão para a interdifusão do C no IFE, CCC, IFE, CFC, na temperatura de 900 graus C. Qual deles é o maior? Explique a razão desta diferença. Coeficiente de difusão proporciona uma ideia de velocidade de como o carbono invade a estrutura do ferro. É uma formação intersticial, pois o carbono entre os espaços intersticiais do ferro, como a estrutura CCC tem 68% de espaço ocupado e a CFC por outro lado é mais densa, ocupando 74%. Porém, a relação entre os tamanhos atômicos entre ferro CCC e carbono e ferro CFC e carbono favorece para a entrada do carbono no CFC pelas suas temperaturas e dilatações atômicas favoráveis. Compare os mecanismos de difusão atômica intersticial e de lacunas. B. Cite as razões pelas quais a difusão intersticial é de um modo geral mais rápida do que a difusão de lacunas. A difusão intersticial é mais rápida pois lida com átomos menores mais móveis do que a difusão atômica de lacunas, e o espaço intersticial é fixo de uma estrutura. Compare o comportamento mecânico da liga isenta de deformação plástica com o da liga que sofreu 30% de trabalho a frio. Uma liga que não sofreu trabalho a frio é um material dúctil, e a liga que sofreu trabalho a frio se torna mais dura, menos dúctil. O trabalho a frio causa o encruamento do material, aumentando sua dureza. Explique o processo de cimentação e sua aplicação. É a difusão de átomos de carbono na estrutura do ferro superficialmente, onde o carbono só entra na estrutura causando apenas o endurecimento da superfície. Citar um exemplo em que a presença de uma imperfeição, defeito, na estrutura cristalina, traz benefícios para o material e um exemplo em que a presença de um defeito na estrutura pode ser considerado negativo. A presença dos defeitos de Schottky e Frenkel em cristais iônicos aumenta a condutividade elétrica dos mesmos. Assim como adicionar níquel ao cobre aumenta sua dureza e diminui sua condutividade. Falar sobre a influência da temperatura sobre a presença de defeito do tipo lacuna e intersticial. O defeito intersticial independe da temperatura, pois ele é o percentual de espaço entre os átomos que existe nas estruturas cristalinas. Sobre os defeitos substitucionais. Como são formados? Podem criar distorções na rede cristalina. Quando substituímos átomos das ligas metálicas, isso pode causar distorções na rede cristalina. 22. O que acontece com as seguintes propriedades mecânicas com o aumento da temperatura? Limite de escoamento mais. É uma tensão que separa o regime elástico-plástico de um material. Limite de resistência mais. É a tensão máxima que o material suporta antes de ele se fraturar. Módulo de elasticidade. É a ideia da rigidez de um material, quanto maior mais rígido. Ductibilidade. Mais. É a maleabilidade do material. Em relação aos dois materiais abaixo, responda. Liga A, liga isenta de deformação plástica. Liga B, liga que sofreu 20% de trabalho a frio. Compare as duas ligas em termos das propriedades mecânicas de rigidez e ductibilidade. Explique o porquê de sua classificação. Liga A tem maior ductibilidade. Liga B já sofreu trabalho a frio e consequentemente encruamento endurecendo. B. Fale sobre o módulo de elasticidade das ligas, considerando as duas com a mesma constituição química. Liga B sofreu trabalho a frio, sofreu encruamento, logo tem maior módulo de elasticidade.